Nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora há muitos anos. Contava eu 17, ela 30. Era noite de Natal. É com estas palavras que Machado de Assis abre o seu conto Missa do Galo, assunto da nossa videoaula. E aí, galera do M3, tudo bem com vocês? Então, nós vamos falar hoje para vocês sobre o conto Missa do Galo. Nós já deixamos atividades, pedimos para que vocês fizessem a estruturação do conto e hoje nós vamos destrinchar esse conto e esperamos assim ajudar a melhor compreensão da história. Missa do Galo é um conto da fase realista do Machado de Assis. Ele foi publicado pela primeira vez em 1893 em jornal. E depois, em 1899, ele sai no livro Papéis Avulsos, do Machado de Assis. Missa do Galo é o que nós podemos chamar de conto moderno. Vamos entender isso melhor. Um conto moderno, ele cria uma atmosfera em torno de um momento fugaz, de um flagrante do cotidiano. As repercussões psicológicas são mais importantes que as próprias ações e os fatos narrados. O enredo, ele é apenas um esboço. E a ação que se desenrola a partir das pequenas atitudes, dos gestos aparentemente insignificantes, aquilo que é aparentemente superficial, na verdade, é o mais importante da história. Aquilo que é contado em Missa do Galo, na verdade, vela algo que está sendo contado por debaixo. Né? Na superfície é uma história, mas nas entrelinhas há uma outra história sendo contada. Outra característica do conto moderno é a sua concisão. Um conto moderno tem uma unidade dramática, nada é desperdiçado. Cada fala, cada gesto dos personagens precisa ser considerado pelo leitor. Nada, absolutamente nada é desperdiçado. O leitor tem que ficar atento a todos os detalhes. Um gesto, uma fala, um movimento, porque tudo isso que está na aparência vai contar muito nas entrelinhas do conto. Há uma história revelada em primeiro plano. Há uma outra história sugerida em segundo plano. Para a gente tentar entender melhor este conto, vamos falar daqueles aspectos da estrutura do conto, o famoso pente, personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Vamos começar pelo enredo. O enredo do conto é muito simples. Vai acontecer uma conversa entre um garoto de 17 anos e uma mulher de 30. Isso é contado já na primeira linha do conto. A primeira linha do conto é uma síntese do enredo. No entanto, por detrás deste enredo aparentemente tão simples, há aspectos muito importantes a serem observados. Em relação ao enredo, a gente vai chamar a atenção de vocês para o seguinte. O Nogueira, que é o narrador, ele disse que estendeu a sua permanência no Rio, ele deixou de voltar para casa para curtir as férias, ele optou por ficar na cidade do Rio de Janeiro para assistir a Missa do Galo na corte. Segundo ele, a Missa do Galo na corte era muito mais bonita que na roça, e ele queria ver. Então, havia um motivo para a sua permanência até o Natal, assistir a Missa do Galo. No entanto, este acontecimento que era tão importante, quase foi deixado de lado por causa da conversa que ele teve com Conceição. O enredo possui uma fase inicial de apresentação. Nos primeiros parágrafos são apresentados os personagens, as suas características e a situação em que eles vivem. O cenário onde a cena se desenrola, em que época do ano e em que ano acontecem os fatos que vão ser narrados.
Depois, quando começa a se contar a conversa, o enredo se torna mais lento. Esta hora de conversa, ela é lembrada em detalhes, ok? E, ao final, o enredo novamente se acelera. Olha só, o desfecho é rápido e sintético. A Conceição que reaparece no dia de Natal, ela é uma Conceição do cotidiano, não havia nada de especial e a história se acaba em poucas linhas. O narrador da história é Nogueira, mas não se enganem, não é o Nogueira garoto de 17 anos. Afinal, ele abre o conto dizendo que já se passaram muitos anos. Então, quem está contando a história é um adulto, um homem, que volta através da memória no seu passado para relatar um episódio. Ok? Este é o narrador. Em relação ao narrador, é importante observar alguns detalhes. Ele diz: eu não consigo entender tudo o que se passou naquela noite. Ele vai dizer isso em dois momentos. Na abertura, na frase de abertura, como nós já dissemos, nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora. E no outro momento do conto, ele vai dizer: há impressões desta noite que me parecem truncadas ou confusas. Contradigo-me, atrapalho-me. Este é o narrador da história, um homem que relembra um episódio da sua juventude e ainda não consegue decifrá-lo. Os personagens da história são dois, Nogueira e Conceição. Nogueira, que vai conversar com Conceição, é um jovem de 17 anos. Se fosse traduzir para o tempo de hoje, ele seria um jovem que foi para uma cidade grande se preparar para fazer o Enem, porque é isso que o Nogueira foi fazer. Ele é da roça, foi para o Rio de Janeiro, a capital do Império, para estudar preparatórios. Ficou hospedado numa casa de estranhos. Ele não tinha parentes ali. O marido da Conceição, Menezes, era viúvo de uma prima da mãe dele. Quer dizer, ele era estranho naquela casa. Hospedado ali, ele estudava preparatórios. Então eu posso pressupor que é um jovem do interior, numa cidade grande, estudando, focado nos seus estudos, e que resolve ficar até o Natal no Rio de Janeiro. Né? Esse jovem, provavelmente, ele tem sonhos. Eu estou estudando, eu quero um futuro melhor para mim. Né? E como jovem, ele escolhe para ler na véspera do Natal um livro de aventuras, que é Os Três Mosqueteiros, de Alexandre Dumas, um escritor francês. Os Três Mosqueteiros é um livro romântico, aquilo que era chamado de romance de capa e espada. Típico romance de aventura que embalava os jovens impetuosos, os jovens cheios de sonhos. Este é o nosso Nogueira, que é um jovem impetuoso e cheio de sonhos, mas inexperiente com garotas. A outra personagem é Conceição, certamente a grande personagem dessa narrativa. Conceição, ela tem algumas das suas características apresentadas. Vamos dar uma olhada nisso. No começo da história, ela é descrita como uma mulher de temperamento moderado, é chamada de Boa Conceição e aparece para ela o adjetivo santa. O narrador vai dizer que tudo nela é passivo e atenuado. E ela nem era bonita, ela era simpática. Então, no começo da história, nós temos essa personagem, uma mulher de 30 anos, casada, resignada, submissa ao marido, que a traía, tinha uma amante, e ela sabia, preferia fazer silêncio. Ela dizia que estava certo, estava muito certo, o homem tem que ter amante mesmo, ou seja, resignada, né? Aceitava isso do marido. Mas esta mesma personagem, que é a Boa Conceição, que é a santa, à noite ela se revela uma outra mulher. Vamos dar uma olhada. No instante da conversa, a Conceição se torna insinuante. Primeiro, ela usa uma roupa da intimidade, um roupão, que se não é uma roupa sedutora, também não era uma roupa com que ela ficava desfilando pela casa o dia inteiro.
Ela vai deixando então de ser a boa Conceição e mostra-se sedutora, sensual. O próprio narrador vai dizer que ela deixou de ser simpática e ficou linda, lindíssima. Então, olha só, nós temos aqui uma personagem com camadas. De dia, boa, resignada, pacata e simpática. À noite, sedutora, insinuante, linda, lindíssima. Esta é uma personagem muito interessante. E nós vamos perceber todas essas suas características da noite a partir dos seus gestos. No dia seguinte à conversa, quando o Nogueira conta na mesa da ceia que eles estavam jantando, almoçando, fala sobre como foi a missa do galo, a Conceição não demonstra o menor interesse e ela não passa daquela mulher de temperamento moderado, resignada, a boa Conceição. Tem um aspecto importante sobre a Conceição que precisa ser citado. Quando o Nogueira retorna para o Rio de Janeiro no ano seguinte, né, ele estava no Natal, fim de ano, no ano seguinte, lá para março, ele volta ao Rio de Janeiro para fazer, certamente, os exames para os quais ele ficou se preparando. E quando ele chega, o cenário já é outro, isso é contado em 2 linhas do conto. O cenário já é outro, o marido da Conceição Menezes tinha morrido e pouco tempo depois ela vai se casar com o escrevente juramentado dele, com a pessoa, uma espécie de advogado para quem ele fez o seu testamento. Ou seja, ela não perde tempo, essa boa e santa Conceição. Outro aspecto importante do conto é o espaço. Vamos dar uma olhada e entender onde é que se passa esta história. Bom, a história se passa no Rio de Janeiro, na casa de Conceição, que é onde o Nogueira estava hospedado. Mas a cena mais importante se dá numa sala. Nesta sala aparecem uma mesa, um canapé, alguns quadros. Todos os quadros têm mulheres. Janelas, cortinas, enfim, uma sala muito simples. Mas a forma como esta sala é descrita, ela se parece o cenário de uma peça de teatro. E ali dentro, os 2 personagens que vão transitar por ali, num espaço pequeno, mínimo, eles vão sussurrar. Todos os seus movimentos são leves. Eles não podem fazer barulho, porque senão poderiam acordar as pessoas que dormiam no interior da casa. Então tudo se passa aos sussurros. Os movimentos são leves, nada de barulhos altos. E este é um aspecto interessante, porque isso ajuda a criar todo o clima de intimidade que é importante para o conto. Ainda em relação ao espaço, existem 2 detalhes importantes. Num dos momentos de silêncio da conversa, o Nogueira lembra de escutar o ruído parecendo um rato, que é um animal noturno que estava roendo em algum lugar. E no final do conto, batidas na janela despertam Nogueira e Conceição daquela intimidade. É o amigo de Nogueira que o está chamando para ir para a missa do galo. Vale lembrar que galo é um animal diurno, é um animal solar, enquanto o rato é um animal soturno e da noite, o galo é solar. Então existe uma oposição entre dia e noite, assim como é a personagem Conceição. E, finalmente, o tempo. A história se passa em 1861 ou 1862, o narrador não sabe dizer com precisão. Mas o mais importante é a conversa. Quanto tempo dura esta conversa? Nós poderemos medi-la. Olha só. Na casa, havia um hábito, dormir sempre às 10 horas. Foi neste momento que o Nogueira, então, se dirigiu à sala com o livro para esperar o momento de ir para a missa. Lendo, ele se distrai. Algum tempo depois, Conceição aparece, vinda do seu quarto. E a conversa entre os dois se arrasta até aproximadamente meia-noite, que é a hora
em que acontece ou acontecia a Missa do Galo. Então o tempo também é curto, um intervalo, aquilo que é o foco do conto, ele dura pouco mais de 1 hora. No início nós falamos que no conto existe essa tradição, um bom conto ele precisa ser conciso, breve. Tempo, espaço, número de personagens, elementos do enredo, tudo mínimo, mas tudo conta para se criar esta história subliminar. Por isso que Missa do Galo é celebrado como um dos grandes contos do Machado de Assis. Para finalizar, a gente pode chamar a atenção ainda do leitor para alguns outros aspectos. O conto, este conto do Machado de Assis, fala de sedução, de uma conversa de sedução, de erotismo, ok? Vamos prestar atenção em alguns detalhes. De um lado, um jovem inexperiente diante de uma mulher mais velha. Esta personagem mais velha, a Conceição, é que se mostra uma personagem complexa. Diurna, ela é pacata e recatada, à noite ela é sedutora. É interessante notar também que a conversa dos dois gira em torno de vários assuntos, livros, festas religiosas, quadros, sobre ter sono leve ou não. Em alguns momentos a Conceição se contradiz, ela fala que tem o sono leve, depois ela entra em contradição. Existem também os movimentos de Conceição, a roupa que ela usava, nós já falamos sobre isso, né? E durante a conversa, o Nogueira tem a oportunidade de observar detalhes. Ele olha para a Conceição e pela primeira vez ele observa a cor dos seus olhos, a língua passando pelos lábios, veias azuis nos seus braços. E há um aspecto interessante. Durante a conversa, existem longos silêncios. Este é o conto Missa do Galo de Machado de Assis. Um conto sobre o qual nós podemos falar e nunca conseguiremos exaurir as possibilidades de interpretação deste conto. Um abraço a todos e até a próxima.